versículo 8: e este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Poderia sentar? Estamos alegres por participar de uma festa maravilhosa que o Senhor preparou para nós nesta noite. Nós não somos merecedores, mas nós vemos a misericórdia, a grande misericórdia do Senhor para conosco. Glória a Deus. Em meio às lutas que passamos, o Senhor, Ele sempre nos renova com o alimento no qual Ele nos deu hoje, que nos fortalece para nós continuarmos a nossa jornada. E a gente está vivendo um tempo, no modo geral, já profetizado por muitos profetas e profecias também, que o Senhor usou os seus vasos nos nossos dias. A gente está vivendo um momento de corrupção total da humanidade, e essa corrupção ela começa dentro do coração do homem, quando ele começa a mudar a sua forma de enxergar determinadas coisas. E é isso que nós temos visto na nossa sociedade. O homem tem se entregado a cada dia mais e mais a seus próprios deleites, e a coisa está ruim. E para nós já sabíamos que isso iria acontecer, mas infelizmente essas atitudes elas têm entrado na igreja. Em Provérbios, no capítulo 24, no capítulo 4, o sábio Salomão, ele vai dizer para nós, se eu não me engano no versículo 7 ou 8, ele vai falar para nós assim: de tudo que se deve guardar, você guarda o teu coração, porque dele provém todas as saídas da vida. E Jesus Cristo, aqui neste capítulo, ele começa no início do capítulo, ele começa no embate. Na verdade, o capítulo já começa com a acusação dos escribas e fariseus de uma atitude dos seus discípulos. Os judeus, eles tinham por costume de lavar as mãos várias vezes antes de comer. E aqui os discípulos, nessa situação, eles começaram a pegar algo para comer sem lavar as mãos. E Jesus Cristo já, como sempre, onde Jesus Cristo estava, havia milhares de pessoas, inclusive os fariseus e os escribas. E aí os escribas começaram a questionar o mestre, falavam mestre entre aspas, de ironia, porque eles não tinham o Jesus Cristo como mestre. Mas eles falavam: poxa, como que os seus discípulos não guardam um conceito, um costume dos nossos anciões, que nós prezamos muito por isso, a lei de Moisés, nós prezamos pela lei de Moisés, os costumes dos nossos antepassados, e o costume deles era lavar as mãos antes de comer, e os seus discípulos estão aí pegando as coisas, comendo de qualquer jeito. E aí Jesus Cristo ele começa a falar de uma questão dos pais, a forma que a partir do versículo 3, aí ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgrediste vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizes: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe, e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Ou seja,
Os escribas, eles prezavam por obedecer a lei de Moisés, mas eles obedeciam algo que favoreciam a eles próprios. Então, quando eles entravam, eles tinham o costume de, quando os pais e as mães precisavam de algo, ajuda aparentemente financeiras, eles, para encobrir algo que estava dentro do seu coração, eles pegavam os seus bens, as suas casas, as suas propriedades, e ofereciam a Deus para falar para o seu pai, e sua mãe: olha, eu não posso te ajudar porque o que eu tenho eu já ofereci a Deus. Ou seja, ele deixava de obedecer o mandamento com a intenção do coração de não ajudar, mas também encobrir, para aparentemente, não, fulano está certo, os escribas estão certos. Eles deixaram de ajudar os seus pais e colocaram Deus em primeiro lugar. Mas aí Deus, como Jesus, sabendo a intenção do coração deles que não era essa, ele já começa a repreender. E aí vai chegar no versículo que eu li aqui, o versículo 8. Na sequência dos versículos, vamos ver a sequência aqui no versículo 6. E assim, validade a vossa tradição no mandamento de Deus. Aí a gente vê que Jesus Cristo já aumenta o tom de voz, né? Pelo texto que a gente percebe, ele fala: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando as doutrinas que são preceitos dos homens, e chamando a si a multidão. Aí já muda o cenário, né? Jesus Cristo está ali combatendo, discutindo com os escribas. E a partir do versículo 10 ele já vira para a multidão que está vendo toda aquela discussão entre os escribas e Jesus Cristo. Aí ele fala: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Aí, mais na frente, do mesmo capítulo, ele vai falar assim, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Ele começa a descrever tudo aquilo que está dentro do coração do homem, porque do coração procedem maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então ele já começa a explicar ali aquela multidão que a preocupação delas não seria com a questão do externo, que era o que os escribas e os fariseus eles prezavam. Eles prezavam ali aquela situação do parecer, né? Eu tenho que parecer ser santo, mas eu preciso, se eu fizer alguma coisa de errado, eu preciso encobrir aqui, para que eles não percebam que eu fiz tal coisa, mas que eu seja aquilo que eles estão vendo. E na verdade, era totalmente diferente do que Jesus Cristo está pregando. Jesus Cristo ele começa a sua trajetória na caminhada aqui na terra, já pregando a intenção do coração, falando que você tem que obedecer, não para mostrar que você está obedecendo, mas obedecer do coração. A intenção que começa de dentro do teu coração, que vai transparecer o que você é diante de Deus. E muitas das vezes, a gente, como servos do Senhor, a gente começa a prezar pelas coisas aparências, né, externas, e a gente tira aquilo até como exemplo, né? Poxa, fulano faz isso, faz aquilo, né? Mas você não sabe a intenção do coração dele. Quantas vezes nós já vimos pessoas no nosso meio que foram exemplos para nós externamente, e daqui a pouquinho do nada vira casada e começa a questionar isso, a questionar B, aí fala que a obra não era mais como antigamente, aí agora está mudando as coisas. Você acha que começou assim, de uma hora para outra? Não, era a intenção do coração deles já não estava na obra, já estava muito longe. A intenção deles era nas coisas externas, o coração deles não estava na obra de Deus, porque se tivesse, independente da situação, ele creria. Independente da situação que tivesse, ele creria que Deus estava à frente da obra. Então nós temos que tomar cuidado, porque
O nosso coração é um poço de coisas ruins depois que nós caímos lá no Éden, né? E por isso que o próprio sábio Salomão, ele fala para nós que nós devemos guardar o coração, ou seja, proteger o nosso coração, porque dentro do nosso coração são fabricadas coisas ruins, horríveis, né? Que vai nos afastar da presença do Senhor, né? Com coisas que são maquinadas aqui dentro do nosso coração, que aparentemente nós não vemos. De repente eu posso estar aqui pregando para vocês, fazendo algo na igreja, né? Sendo ativo, fazendo algo, trabalhando, entre aspas, para o Senhor, mas o meu coração não está aqui. Meu coração está cheio de orgulho, avareza, né? Eu quero aparecer, eu quero ser o tal. Mas vocês não estão vendo, mas dentro do meu coração está assim. E aí o Senhor lá de cima, que vê o nosso interior, Ele reprova todas as nossas atitudes, que aparentemente são boas, mas a intenção do nosso coração não é. Por isso que nós temos que tomar bastante cuidado com isso, porque dependendo da nossa atitude, da intenção do nosso coração, nós podemos ser rejeitados pelo Senhor, assim como foi Saul. Você pega Saul, né? Saul era um homem perfeito diante dos homens. Você pega, se comparar a vida de Saul e Davi, você vai ver que Davi, as ações de Davi eram totalmente contrárias de Saul, né? Mas quem o Senhor escolheu? Davi, sendo um homem segundo o coração dele, o homem que matou, o homem que adulterou, o homem que fez tudo de ruim, né? Mas a intenção do coração dele estava em agradar o Senhor, mesmo com as suas dificuldades. Ele estava com o seu coração inteiro diante de Deus. E a gente vai ver isso porque o Senhor, ele não deixa ele permitir que ele continue no erro. Porque quando ele peca com a mulher de Urias, ele está ali tranquilo, mas Deus, vendo que a intenção do coração dele era agradar, ele falou: eu não posso deixar meu servo dessa maneira. Eu tenho que agir para acordar ele, para tirar ele dessa situação. Envia o profeta lá, e o profeta fala com ele, ele acorda, se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. Claro que tudo aquilo que nós fazemos, nós colhemos as nossas consequências, mas a nossa vida, o nosso coração, que deve estar íntegro diante do Senhor, é isso que importa para o Senhor. Porque quando o nosso coração está voltado para o Senhor, as nossas atitudes, as nossas obras, o Senhor recebe. Agora, quando nós estamos fazendo algo aqui na igreja, trabalhando, fazendo A, B, a gente vira a igreja de cabeça para baixo, que as pessoas que olham de fora falam: cara, fulano não trabalha, né? Fulano é trabalhador, mas a intenção do coração dele está totalmente diferente. Está sendo dominado pelos seus próprios egos, pelas suas próprias concupiscências. O Espírito Santo não tem espaço naquela vida para trabalhar. Então, toda aquela atitude, ele vem para a igreja, trabalha, mas aquilo é um legalismo, porque ele está fazendo aquilo forçado, né? Não é de coração, e procurando holofotes para receber a glória para si. Isso nós temos que tomar cuidado, porque tudo isso está dentro do nosso coração. Se nós não vigiarmos, se nós não pedimos o Senhor para mudar o nosso coração, para fazer a manutenção do nosso coração constantemente, nós corremos o risco de sermos rejeitados pelo Senhor somente pelo que se passa aqui dentro do nosso coração. É algo que tem me mexido comigo há bastante tempo, porque nós estamos vivendo um momento sério, um momento em que o Senhor está nos guiando para o desfecho final, e vai chegar um momento em que as máscaras vão cair, ou seja, aquilo que está passando dentro do teu coração vai transparecer. Se você não pedir o Senhor para mudar o teu coração, te dar um coração puro, te dar um coração na qual Ele possa se agradar de você, e as suas ofertas venham subir ao coração do Senhor, vai chegar um momento em que a sua máscara vai cair. E aí todos vão falar: nossa, fulano era exemplo, fulano era isso, vivia lá do lado do pastor Luiz, dando um abraço nele, batendo mão. Olha, o meu presidente, estou contigo, ó, não abro mão, mas o coração está, esse não corre logo, fazendo essas coisas erradas aí. É Deus mesmo que está usando ele, mas não tem coragem de falar, né? Fica ali dentro do coração maquinando aquilo. E aí o Senhor só vendo. Aí daqui a pouco o Senhor cria uma situação para aquele homem que é aparentemente santo, cai a máscara dele, aí todos vejam o que ele é realmente. Mas olha,
O Senhor está trazendo um despertamento para mim e para você, principalmente para mim, porque eu aqui não sou melhor do que ninguém. A mensagem aqui é para mim, depois para vocês, né? Então, que nós possamos pedir ao Senhor que Ele nos dê um coração limpo e puro e agradável, para que Ele possa habitar nos nossos corações, para que assim as nossas ofertas, os nossos louvores, as nossas ações aqui dentro da igreja venham ser recebidas pelo Senhor. E às vezes a gente tem pessoas que faz e acontece na igreja, mas tem pessoas que não faz, que faz uma mínima coisa, né? Uma coisinha simples, às vezes até um orar, carrega um ungido na oração, carrega um departamento na oração, mas não aparece, fica só ali, igual aquelas varoas do tempos antigos, né, que eram tidos como as colunas da igreja. Elas ficavam orando durante um tempo pelos apóstolos, né, para que o trabalho dos apóstolos desse frutos, mas ninguém via, ficava ali aquela coisa encolhida ali, incubada, né, que ninguém vê, mas era recebido porque era do coração. É do coração, é para isso que o Senhor atenta. O Senhor não atenta para barbarismo, para coisas que vão chamar a atenção para si próprio, não. O Senhor quer que a glória dele se transpareça na tua vida e na minha vida. Ele não quer que através de mim as pessoas vejam que eu sou tal, não. Ele quer que Deus, que Ele apareça na minha vida e na tua vida. Não cai nessa daí de querer fazer as coisas, colocar lá no status do Facebook, do WhatsApp, não sei da onde, para falar que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Para onde está? Você já viu isso na obra, na trajetória de Jesus Cristo? Jesus Cristo fazer algum milagre, colocar lá, falar para todo mundo: olha, eu fiz. Pelo contrário, o que ele fazia? Olha, eu te curei, mas não fala para ninguém não, fica no sapatinho, fecha essa boca aí, não fala para ninguém não. Era assim que Jesus Cristo fazia. E o Senhor não quer isso não. Deus quer espaço no nosso coração para Ele trabalhar. E quando nós fazemos algo que é para o Senhor, por mais simples que seja, essa pequena semente, ela se torna uma árvore, e essa árvore dá fruto. Aí agora você pega uma árvore grandona, que já está com fruto, planta lá no lugar errado, ela vai morrer. Ela não vai dar fruto. Aparentemente ela deu, né? Está ali aquela árvore bonita, tal. Mas daqui a pouco ela morre, todo mundo esquece, vai ser arrancada, jogada fora. Mas quando é a semente que Deus plantou, quando você faz algo de dentro do teu coração, aí você vê fruto. Por mais simples que seja, mas você vê o fruto. E você se alegra, porque você sabe que Deus está se alegrando das tuas atitudes. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor molde em nossos corações, que o Senhor nos dê um coração puro, para que nós possamos continuar fazendo a vontade dEle, para que Ele possa continuar contando conosco. Que o Senhor nos abençoe em nome do Senhor Jesus.